alunos da mesma turma em que estuda um jovem de 13 anos que foi esfaqueado tiveram as atividades suspensas hoje. Ele foi ferido por uma adolescente de 14 anos. Quem explica essa história para a gente é a Ariane Bittencourt. Pois é, Porta-Nova, história lamentável que aconteceu ontem à tarde por volta das 5 horas, lá no Centro de Ensino Fundamental Jataí, que fica em São Sebastião, bem às margens da DF-140. O que aconteceu foi o seguinte: uma adolescente de 14 anos, bem na frente da escola, acabou esfaqueando o colega de turma dela, um adolescente também, só que de 13 anos de idade. Ela só parou porque as pessoas que estavam ali no entorno do colégio conseguiram apartar a discussão que os dois tiveram. Por sorte, esse adolescente de 13 anos não se feriu gravemente, inclusive ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, estável, consciente e orientado, tinha apenas um ferimento no tórax e outro no peito, foi levado ao Instituto Hospital de Base, mas, segundo a família, se recupera bem. A gente não sabe ainda qual foi o motivo dessa discussão, o que levou essa jovem a fazer isso, ou mesmo onde ela arrumou essa faca que ela tinha ali em plena escola e acabou atingindo o colega de turma. A jovem, como eu disse, foi contida pelas pessoas que estavam ali perto do colégio e na sequência foi conduzida à Delegacia da Criança e do Adolescente de número 1, onde foi autuada, mas foi liberada depois na sequência. A Secretaria de Educação, a gente procurou eles para que eles pudessem comentar o que aconteceu. Em nota, disseram o seguinte, que tomaram ciência do fato que aconteceu nesta escola e que já tomaram as providências cabíveis, confirmaram também que estão prestando toda a assistência possível ao jovem que acabou sendo ferido e disseram que nos próximos dias os pais da adolescente aí que acabou agredindo esse colega serão chamados à escola para que possam também se reunir aí junto com a direção e com membros da própria Secretaria de Educação, viu? Esse fato, como eu disse, aconteceu ontem por volta das 5 horas da tarde e por conta disso a escola ou a direção da escola decidiu que hoje não haveria aula para essa turma. Então hoje esses alunos da turma onde esses dois estudantes faziam parte, tanto a jovem de 14 quanto a vítima de 13 anos, não tiveram aula, ficaram em casa, mas a própria Secretaria de Educação já informou que a partir de segunda as aulas voltam normalmente, mesmo enquanto durarem as investigações do que aconteceu. Um fato lamentável, Porta-Nova, que deixa todo mundo preocupado, perplexo, assustado. Afinal, são pessoas muito jovens, uma jovem de 14 anos que estava na escola, local onde ela deveria estar estudando, se confraternizando ali com os colegas, especialmente depois de tanto tempo de pandemia, onde essas pessoas ficaram tendo aulas remotas apenas, acabou sendo um palco aí de um incidente ou de um fato lamentável como esse. A gente torce pela recuperação do jovem de 13 anos, para que ele continue aí se recuperando em casa e continua acompanhando os desdobramentos dessa história. Eu volto com você. Exatamente. O que chama atenção nisso, é muito importante que a gente dê uma paradinha aqui para pensar, é o seguinte, inclusive mostramos aqui no início da semana outro caso aí que os alunos saíram brigando, quebrando a maior pancadaria do lado de fora da escola. E o que tem acontecido? O que a gente percebe? Os instrumentos que a gente tem para tentar evitar, prevenir esse tipo de coisa, porque, ou seja, entender processos que estão se acirrando e que levam ao desencadeamento de uma violência desse nível, que estão falhando. A gente não está sendo eficaz como sociedade em entender esses movimentos, entender como é que isso surge, como é que isso vai se agravando até virar uma facada, virar um tiro, virar sei lá o quê, em termos de agressão. É claro que algum distúrbio sempre há na convivência, mas é importante que a gente consiga antecipar casos graves como esse para poder agir. Todo mundo fica horrorizado com aqueles casos muito comuns nos Estados Unidos em que entram atiradores e saem matando pessoas, muitas vezes dentro de escolas, A gente não pode chegar nesse ponto. Temos que tentar evitar, trabalhar esses jovens, conversar com eles, dar atenção para entender exatamente o que está acontecendo, para evitar casos tão graves e lamentáveis como esse que você acabou de relatar para a gente. Claro que a gente segue sempre acompanhando esses casos, mas sempre trazendo algo de preventivo e de orientação, ou de um técnico, de alguém que trabalhe com pedagogia, para que a gente possa cutucar, digamos assim, a ferida desse contato aí que está faltando, ou dessa prevenção que está faltando e que a gente não consegue fazer hoje, por isso que a gente vê os casos aumentando. Não é só nessa escola, são outras tantas que a gente vê por aí. Ariane, obrigado pelas informações.